Flua, taca fogo. Aleluia. Boa noite, irmãos. Que bênção, que honra, né? Que privilégio poder celebrar, né? Junto com vocês 10 anos, né? Dessa obra, ver o que Deus está fazendo aqui. Quero que vocês saibam, né? Que você se tornou uma grande referência, né? Para o nosso ministério, né? Do Verbo da Vida. A gente acompanha tudo aquilo que vocês fazem aqui. E eu me senti muito honrado, né? De receber o convite, de poder estar aqui com vocês, para a gente celebrar mesmo, né? Aquilo que Deus está fazendo aqui. Amém? Eu dei uma passada de olho assim e vi algumas pessoas que eu conheço. Estou vendo ali Josevaldo, Ivanete, casal querido, amigos que a gente tem no coração. William, a esposa ali. Samuel deve estar por algum canto aí, não é isso? Gente, eu quero agradecer, pastor, a Mila, pelo privilégio. Para mim é uma grande honra. Eu me sinto privilegiado de poder pregar o Evangelho, né? A palavra de Deus. Eu tenho tido também a honra de ir para várias igrejas, né? No Brasil, eu tenho tido esse privilégio mesmo, né? De receber um pouco de todo mundo, né? E hoje nós vamos receber junto aqui. Eu fiquei feliz porque na hora que nós estávamos vindo para cá, falei, Deus, o que eu vou falar, né? A gente prega há quase 30 anos, né? A gente poderia pregar qualquer coisa, mas não é qualquer coisa. A gente precisa entender qual é a mensagem de Deus, né? E quando o pastor falou sobre o reino de Deus, eu falei, uau, é isso. Então eu quero conversar com você hoje muito do que eu creio que Deus vai fazer nessa próxima etapa, nessa próxima década dessa igreja. Quero falar sobre você desfrutar do poder do reino de Deus. Quero que você pegue isso, eu tenho certeza que você vai ser abençoado, porque essa mensagem tem abençoado a minha vida. Amém? Mas antes eu queria orar. Senhor, eu quero te dar graças, Pai, por tua palavra, pelo teu Espírito, por tua mão poderosa sobre nós. Quero te dar graças, Pai, por essa igreja, por esse povo, por essa liderança, por esse pastoreio e por tudo aquilo, Pai, que o Senhor já tem feito na vida deles. Mas, Pai, a palavra que vem no meu coração é um crescimento sobrenatural que vai além dessas paredes, além desse prédio. E eu creio, Pai, que eles vão desfrutar de tanta graça, de tanto favor, porque o reino de Deus, Pai, está sendo estabelecido e o entendimento dele vai promover, Pai, maior graça, maior acesso, maior poder em cada uma das áreas, não só dessa igreja, mas da família de cada um deles, Pai. Então te peço, amado Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. Fala conosco que nós vamos te ouvir, nos ensine e nós vamos te obedecer. E nós vamos, Pai, cuidar de te dar toda a honra e toda a glória. Quantos creem e concordam, diga amém. Amém. Aleluia, que bênção. Irmãos, eu quero falar com vocês a respeito do reino de Deus. E eu estou muito em paz porque o pastor ele já deu a entrada, então estou feliz da vida. Sabe, eu creio que depois desses dias que nós temos vivido, né, depois de tudo que aconteceu nesses anos e aquilo que nós temos visto em nossa nação, eu creio, amado, que nós estamos prontos para viver milagres de provisão em muitas áreas da nossa vida. E eu quero te incentivar, amado, a você entender que tudo está feito, tudo está pronto. Quantos lembra que eu e você fomos abençoados com toda sorte de bênção? Sabe, você é abençoado até a tampa. Você pode ter chegado aqui liso, sem R$1 no bolso, mas não muda o que Deus diz e pensa ao teu respeito, que você é abençoado. Então, amado, nós já temos motivos, né, para viver bem, para estar feliz, alegre, mas precisamos entender, amado, a nossa vida em Deus. Eu gosto daquilo que o apóstolo Paulo escreve, quando ele escreve aos Efésios no capítulo 4, e no verso 17, ele diz algo que tem mexido muito comigo nesses últimos dias. Eu tenho falado muito sobre isso. E ele diz assim, isto portanto digo, e no Senhor testifico. E ele diz que não mais andeis como andam os gentios. Quem é os gentios? O povo sem aliança. Mas como é que eles estavam andando naquele tempo? Se nós não tomarmos cuidado, é o que vai acontecer conosco. A Bíblia diz que eles estavam andando na vaidade dos seus próprios pensamentos, né? E também obscurecidos de entendimento. A Bíblia diz, alheios à vida de Deus por causa da ignorância ou da falta de conhecimento que eles viviam, né? E também pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, a Bíblia diz que se entregaram à dissolução
para cometerem, né, toda sorte de torpeza com avidez. Agora, o que eu penso que nós devemos entender é que quantos aqui nasceram de novo? O que a gente precisa entender é que se nós nascemos de novo, como o pastor também mesmo disse, nós somos tirados, né, do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Quantos são cidadãos celestiais aqui? Tem algum embaixador de Cristo aqui? Então, amado, você é um cidadão celestial. Você é um embaixador de Cristo. Amém? Então, quando você pensa nessa cultura de embaixador, de cidadão celestial, quando você vai para os Estados Unidos, né? E você vai na embaixada brasileira lá, você não vai perceber o embaixador, né, do Brasil lá sofrendo ou passando necessidade. Por quê? Porque a nação que envia é a nação que sustenta, é a nação que guarda, que protege. Quantos entendem isso? Eu me lembro quando eu fui tirar o meu visto americano, e quando eu entrei para dentro do consulado, eles disseram assim: você está em solo americano. Eu falei: impossível, eu estou no Brasil, como é que eu estou em solo americano? Né? Mas aquela embaixada era um lugar de proteção, eram os Estados Unidos no Brasil. Agora o que eu quero que você entenda é que você é um embaixador de Cristo, você é um cidadão celestial. Eu acho interessante a gente entender, né? A própria Bíblia fala de que se Jesus precisasse, ele teria uma miríade de anjos para guardar ele. Quantos se lembram desse texto lá no Evangelho de Mateus? Alguns estudiosos dizem que seria 12 mil anjos para guardar ele. Outros dizem 72 mil anjos. Para mim 12 mil já está bom. Só para me guardar, você acha que está bom ou não? Fora o anjo que acampa-se ao redor e te livra porque você teme ao Senhor. Ainda você tem uma miríade de anjos. Rapaz, é muito investimento da parte de Deus para nos guardar. Você entende assim? Amém, amado? Então anda em paz, anda em alegria, né? Desfruta do que Deus já preparou para você. Amém, irmãos? Você é um cidadão celestial. Amém? Sua pátria é o céu. Na sua cabeça você pensa que é de Arujá, de Itaquá, né, de qualquer outra cidade aqui. Mas, amado, depois que você nasceu de novo, tua cidadania foi mudada. E o que eu acho poderoso entender, amado, que quando Deus cria o homem, a primeira coisa que Deus dá ao homem é autoridade e governo. Eu quero que você pense sobre isso. Você é um cidadão celestial. Todo o poder, toda a autoridade que estava no céu, agora na Trindade, é entregue para o homem. Aleluia, você está aqui comigo? Meu irmão, você tem que andar igual pombo, né? Aleluia. Não é andar de cabeça baixa, igual galo. Ai, meu Deus, como é que eu vou pagar aquelas contas? Ai, como é que vai ser amanhã? Amanhã vai ser bem melhor do que hoje. Tem que andar com expectativa, irmão. Como é que vai ser esse ano o melhor de todos os tempos? Como é que vai ser essa nova temporada, essa nova década dessa igreja? Se até que vocês fizeram tudo isso, meu pai, imagina o que vai acontecer. Pode se preparar, é coisa grande, irmãos. Esse prédio não cabe mais vocês. Quantos creem nisso, irmão, que Deus está liberando algo aqui? Pode se preparar. Amém. Cidadão celestial. Foi chamado para governar. Você não foi chamado para andar preocupado com conta. Foi chamado para governar. O que? Tudo que Deus já fez é abençoado até a tampa. Você está feliz por isso ou está triste? Porque se nós não tomarmos cuidado, amado, a gente vai achar que vai faltar. De que jeito? O próprio pastor falou: se ele deu Jesus, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Tudo que você precisa você tem. E eu vou te mostrar onde estão essas coisas. Amém, irmãos? Agora, o que eu penso que é poderoso, né? Quando Jesus, ele vai lidar com seus discípulos, próximo da sua partida, Jesus reúne os discípulos e vai ensinar eles a orar, né? Nós conhecemos bem esse texto. E quando a gente olha para o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 9, a Bíblia diz assim, Jesus falando para os discípulos: gente, olha, quando vocês for orar, né? Você vai ver que tem aí
por exemplo, né? É 2 pontos, é por exemplo. É um exemplo, amém? Ele diz o quê? Orareis assim, 2 pontos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O que ele ensina os discípulos a pedir? Venha a nós o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus ensina os discípulos a pedirem o quê? O reino de Deus. É que eles possam desfrutar de céus na terra. Mas quantos sabem que isso um pouco mais na frente vai acontecer? Então quando Jesus estava falando, ensinando isso, é porque ele ainda não tinha ido. Ele ia, tanto que ele diz para os discípulos, olha, é melhor que eu vá, porque quando eu for, ele virá falando do Consolador, e ele vos ensinará todas as coisas, e estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que coisa poderosa! Fui mudado a minha cidadania, ele vai estar comigo todo dia, sou abençoado até a tampa, sou embaixador de Cristo. Uau! Meu Deus, é muito investimento. Você não acha, irmãos? Não é verdade? Então, agora, o que precisa entender, né? Vai ser necessário andar consciente de que reino fazemos parte. Porque você está aqui, eu vou colocar aqui, você está aqui, mas você não é daqui, você é de lá. Essa aqui é a arena do natural. E na arena do natural o diabo sabe fazer tudo. A arena da razão. Mas a Bíblia diz que você está muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Você está o que então? A Bíblia diz que acima de todo nome que se possa referir. Câncer é um nome? Então você está o quê? Não, acima não, muito acima, porque essa palavra no original é farabá, muito acima. Dívida é um nome? Sim. Você está o quê? Sabe essa situação que você está vivendo? Deixa eu te dizer, pode ser que no natural ela é uma realidade, mas a outra realidade absoluta é que em Cristo, todas as coisas foram resolvidas. Então é uma questão de influência, é uma questão de você gasta mais tempo, é uma questão de realidade. Sua vida foi mudada, você é um cidadão celestial. Você está aqui, mas não é daqui, você é de lá. É abençoado até a tampa. Meu Deus do céu. Isso mudou a minha vida, esse entendimento. Porque eu vivia com cara de miserável. Já viu isso ou não? Quando eu conhecia essas verdades, eu ia para a igreja, eu fazia cara de coitado para ver se alguém me dava oferta, se alguém me dava uma cesta básica. Como é que você está? A paz. A paz. Esse era o meu jeito. Porque eu estava fadado a viver uma vida miserável por causa do que eu estava envolvido e no ambiente que eu vivia. Mas quando eu conheci essas verdades, por isso que Paulo disse para os Efésios, olha, vocês não podem mais andar como andam os gentios, vocês têm uma nova realidade. Agora, como cidadão celestial, você entendeu que melhor é dar do que receber. Mas, amado, infelizmente tem pessoas que ficam mais felizes quando recebe. Olha o silêncio. Tem gente que só desenvolveu fé para receber. Deixa eu te dizer, melhor é dar. Você foi chamado para governar. Amém? Não é para possuir, você tem que trocar a posse pelo acesso. Amém? Tem que mudar a mentalidade. Daqui a pouco nós vamos chegar lá, Jesus falando, por que vocês estão preocupados? Ele diz, não vos entregueis às inquietações. De que forma? Dizendo, falando, que comeremos, que beberemos. Parece aquele desenho antigo, né? Ó céus, ó vida, como era o nome dele? Vai, gente, vocês sabem. Eu esqueci o nome dele. Mas vocês sabem de quem eu estou falando aí. Não é verdade? Então, amado, nós precisamos entender a nossa realidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa igreja está entrando numa esfera de maior acesso. O reino de Deus, essa vida de Deus vai estar fluindo com muita força nesses últimos dias na vida de vocês.
Pessoas vão ser atraídas para esse lugar, como foi no deserto quando João Batista pregava, quando ele anunciava o reino de Deus. E eu sempre me perguntei, rapaz, como é que pode João Batista no seu ministério no deserto? A Bíblia diz que toda a Judéia, toda Jerusalém ia ter com ele no deserto. Ele não tinha Instagram, Facebook, Twitter. Mas a Bíblia diz que toda a Judéia e toda Jerusalém ia ter com ele no deserto. Não é interessante isso? É o que está acontecendo com essa igreja. Toda a Judéia, toda Jerusalém vai vir para cá. Porque o reino de Deus está estabelecido. A cultura do céu está estabelecida. Você é um cidadão celestial. As pessoas lá vai ter alguma coisa acontecendo diferente lá naquela igreja. Porque parece que toda a igreja é igual, mas lá é diferente. Lá o povo corre. Lá o povo ri. Lá o povo dança. O que é isso? É o céu, amado. A Bíblia diz que a festa no céu não é velório não, irmão. Amém. Aleluia. Precisamos entender essas coisas. E o reino de Deus é uma realidade. O reino de Deus é a forma como Deus governa. Nós precisamos entender isso como filhos de Deus. Amém? Então o reino de Deus é uma realidade. Agora, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o sistema de governo de Deus. O reino de Deus é o poder de Deus. O reino de Deus é o sistema de Deus. O reino de Deus é a autoridade de Deus. O reino de Deus é a realidade de Deus. E é a sua realidade. Amém? Então quando olhamos para o jardim do Éden, né, podemos ver o funcionamento do reino de Deus, né, estabelecido na terra. Quando Deus estava no governo, tudo estava fluindo. Quanto se lembra? Não havia morte, não havia doença, não havia falta. A Bíblia chega a dizer, comerás livremente. Quanto se lembra disso? Agora o problema é que eu penso que houve um comício no jardim do Éden, né, e elegeram outro Deus. Muito parecido com o que... Só que esse outro, ele quer prometer algo que só Deus pode fazer. Estou falando do diabo mesmo. Amém? Elegeram outro Deus e agora morte entrou em operação. Falta, doença. Só você olhar. Então às vezes eu preciso olhar para a minha vida e entender qual é a influência. Qual é o governo que está sobre a minha vida. Porque o governo de Deus opera o quê? Paz e alegria. Abundância. Você está aqui comigo ou está querendo ir embora? Eu preciso entender o reino de Deus, né? E desfrutar do poder do reino de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, amém? Então, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo chega a chamar Jesus do último Adão. O primeiro Adão errou no jardim do Éden, mas Jesus venceu na onde? No deserto. Quando se lembra disso? Amém? Então Jesus veio restaurar o quê? O que se havia perdido. Ele veio nos tirar das trevas para o seu reino. Lembra de Colossenses? Nós fomos tirados do império das trevas, né? Estávamos presos por conta do pecado. Agora fomos comprados por um alto preço e fomos transportados para o reino da luz, o reino do amor. E agora somos filhos de Deus. Somos abençoados até a tampa. Somos cidadãos celestiais. Então a vida de Deus agora está operando em nós. Sabe, mas você precisa entender isso. É simples entender, porque olha, abençoado você precisa sair daqui, rapaz. Eu posso estar liso, mas eu descobri que eu sou abençoado. Porque a bênção de Deus é uma obra do Espírito. Não é pelo que você faz, é pelo que Jesus fez. Eu não sei se você lembra, né, mas no Velho Testamento chamaram Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Quanto se lembra disso? E aí, ele falou assim, eu quero que você amaldiçoe o povo de Deus, o povo de Israel. Eu falei assim, mas como é que eu vou amaldiçoar quem Deus abençoou? Pode fazer a macumba que quiser, irmãos. Pode fazer o que for. Papai abençoou. Eu sou um cidadão celestial. Praga alguma chegará à minha tenda. Estou guardado, protegido em Deus. Por causa da bênção, por causa da aliança que eu tenho com Jesus e foi feita no sangue. A bênção não está ligada a coisas materiais. A bênção de Deus na tua vida não é determinada pelo carro que você anda, a casa que você mora. Está ligado pelo sacrifício da cruz. Agora o que acontece? Você é abençoado e acabou, porque Jesus fez isso. Você nasceu de novo. Amém? Você está certo aqui comigo?
Então o que acontece? Você pode lembrar de Romanos 8:1 também. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Sou abençoado até a tampa. Mas vamos dar um exemplo. Se você vir aqui meia-noite, 1h da manhã, talvez esse prédio vai estar escuro. Mas o fato dele estar escuro não quer dizer que ele não tem energia ou luz. Agora, para a luz funcionar, eu preciso fazer o quê? Acionar o interruptor. É a mesma coisa. Pode ser que áreas da sua vida não esteja funcionando, esteja escuro, mas não quer dizer que não tenha a bênção. O que precisa? Ativar a bênção. E como é isso? Por meio da consciência. Você abre a sua boca e começa a dizer: epa, chega! Hoje eu estou botando um limite aqui. A bênção está sobre a minha vida. Jesus pagou esse preço. Não aceito mais falta. Doença pode pegar o beco hoje. A partir de hoje eu decreto nova estação, novo tempo sobre a minha vida, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre os seus negócios. Novo tempo e nova estação sobre essa igreja. Porque a bênção do Senhor é sobre você. Amém, irmão? Não é maravilhoso entender isso? Como é que você vai sair mal de um culto desse, entendendo quem você é? Qual é a sua posição em Cristo? Mas aí o diabo pode falar na sua orelha: mas eu estou liso, qual é o problema? Não é o dinheiro que determina a bênção sobre a minha vida? Agora, a falta da consciência da bênção me faz andar mal, cabisbaixo, desanimado, desencorajado. Mas quando eu entendo quem eu sou e o preço que foi pago, o pastor falou sobre isso, aí eu vou te dizer: haha, já era. Amém? É maravilhoso entender essas coisas. Então, amado, Jesus veio buscar ou restaurar o que se havia perdido. Jesus veio nos tirar das trevas para o seu reino. Amém? Então é maravilhoso entender isso, né? Eu gosto de entender essas coisas quando a bênção está operando sobre a nossa vida. Quando entendemos o reino de Deus. Deus é tão poderoso, sabe? Eu não sei se você sabe, parte do seu destino alguém está carregando. Eu vou deixar você processar os dados. Porque a uns ele deu 5 talentos, a outra ele deu 2 talentos, e a outra, a Bíblia diz, segundo a sua capacidade. Pode ler o texto. Segundo a sua capacidade. A ideia de Deus nesse texto é multiplicação, né? Ele te deu dons e talentos. A ideia dele é multiplicação. O que recebeu 5 multiplicou para mais 5. O que recebeu 2 para mais 2. O que recebeu 1 falou assim: olha, sabendo que tu és homem severo, que colhe onde não plantou, guardei, estou te devolvendo. O que a Bíblia diz para esse homem? Que Deus fala: servo mau e negligente, que está preparado para você choro e ranger de dentes. Mas o que multiplicou para mais 5, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Por que no pouco? Porque a capacidade de multiplicação não é sua, é Deus quem te deu. O que ele só precisa é da sua obediência. Você já viu algum pé de manga, né? O que dá muito aqui nessa cidade? Qual que é a fruta aqui? Manga. Lá em Guará tem muito pé de manga, tem muita acerola, né? Tem amora, meu Deus do céu. Agora imagina, um pé de manga, né? Ele foi criado para dar manga, olha que interessante. E você nasceu com um propósito, olha que interessante. Agora, qual é o seu propósito? O que Deus te chamou para fazer? Porque aquilo que você carrega não é para você, é para os outros. O pé de manga, eu nunca vi um pé de manga arrancando a manga em estação de fruta e comendo. Você já viu? A manga, eita, aleluia, tá bem, oh, calorzão aí, vou comer uma manga. É assim que acontece? Então o que você carrega não é seu, é para as pessoas. Mas como você vai receber de pessoas se você não dá? O que eu quero que você entenda é que é assim que funciona o reino de Deus. O que você precisa está na vida das pessoas, e o que as pessoas precisam está na sua vida. O reino de Deus funciona assim. E quanto mais você dá, mais vai ter. É só você ver, vai estudar quem mexe com planta. As pessoas pensam que às vezes, né, a poda é uma coisa ruim. Mas para quem conhece de plantação, a poda é para que se dê mais fruto. Então parece que tem uma estação, gente, parece que as coisas estão mal. Não está mal não. Deus está te preparando para maior glória, para maior acesso, para maior colheita. Então é importante estender a estação que está vivendo. Jesus chegou a dizer isso para os discípulos. Gente, é interessante, vocês sabem quando vai chover, vocês sabem quando vai vir um sol, mas não sabem discernir a estação que está vivendo. Né? A gente é bom para algumas coisas, só não para as coisas espirituais, que na realidade é a sua realidade. Porque lembra do rema? Quem que vai esquecer disso?
Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um. Você não é um pedaço de bife andando em Arujá. E você também não é uma alma. Você é um espírito. O que significa isso? Que a sua alma e o seu corpo não podem determinar as suas ações. Você não vive pelo que sente. Mas pastor, está difícil. É normal, isso aí acontece com todo mundo. Só não vive por isso. Desse jeito, assim, desse jeito mesmo. O reino de Deus é assim que funciona. Essa é a sua nova realidade. Agora Paulo disse, não anda mais como gentios. Os gentios andam como? Que comeremos? Que beberemos amanhã aquelas contas. Já está no culto pensando na conta de pagar amanhã. Tem uma graça até meia-noite hoje, não acabou ainda. Talvez o que você precisa está nesse culto. Porque uma palavra vinda da parte de Deus pode mudar o curso da sua vida e ministério para sempre. Como é que funciona o reino de Deus? Eu preciso entender. Não, eu sou um cidadão celestial. À toa assim? Não, amado, a gente precisa entender. A gente não pode andar alheio à vida de Deus, o poder que opera em nós. Por isso que eu acho tão poderoso o que Paulo disse para os Efésios em capítulo 4, verso 17. Ele falou assim, gente, deixa eu te dizer, vocês nasceram de novo, vocês não podem mais andar como andam os gentios, não. Agora é diferente, agora a gente ri. As contas quando vem a gente dança. Antigamente você chorava, não, mas agora é diferente. Né? Antigamente quando vinha as contas, você era tão, a pessoa que é tão organizadazinha, bota na geladeira para não esquecer. Você devia botar a Bíblia na geladeira para você não esquecer. Você tem que acordar pela manhã, amado, quando você olhar com aquela cara cheia de remela, e quando você olha no espelho, você, e aí, abençoado? Aleluia. Ele, opa, é hoje, aleluia. Porque senão o diabo vai se encarregar rapidinho de mandar alguns pensamentos. Só quero ver como é que você vai resolver aquele negócio hoje. Você, meu pai. Aí começa a vir, né? Nossa, tem isso para resolver hoje. Meu Deus, aquilo também. Olha só o diabo. Meu Jesus. Menino, levanta daí, pelo amor de Deus. Tira os meninos rapidinho da cama. Vamos, pelo amor de Deus, eu tenho muita coisa para resolver. Jesus, o Espírito Santo, ficou longe. E às vezes eu penso que o Espírito Santo é a pessoa mais desprezada. Não é por vocês, pelo povo de Guará. Você fala com todo mundo, menos com ele. Fala de conta, fala de um monte de coisa, menos com ele. E a Bíblia diz que ele veio para estar com você todos os dias, para te ensinar a respeito de todas as coisas. Eu só estou aqui para te lembrar o que você já sabe. Eu não estou pregando nada novo. Que você é um cidadão celestial. E o cidadão celestial está tudo bem. Olha como é que dá um nó na cabeça, né? Assim a gente fala, é mesmo? Mas, não, sou um cidadão celestial. Estou muito acima, é mesmo. Mas com tudo isso para resolver, acho que eu estou muito abaixo. Se você não tomar cuidado, meu irmão, eu vou te dizer, você vai ser bombardeado. Porque o campo de batalha é a sua mente. Amém? Você está aqui comigo? Amém. Eu creio de todo o meu coração que você não vai sair da mesma forma que você entrou. Amém, irmão? Você está aqui comigo mesmo? Eu gosto de um homem de Deus chamado Myles Moore. Ele já está no Senhor já. E ele disse que Jesus, né, há mais de 2000 anos atrás, apresentou a sua lista de prioridades. E nos advertiu que nós deveríamos levar essa lista em consideração. Né? E quando a gente olha para o início do ministério de João Batista, você vai ver João Batista no seu ministério anunciando o quê? Olha, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e credes no Evangelho. Quando você lembra disso? Quando Jesus vai começar o seu ministério, Jesus também começa anunciando o quê? O reino de Deus. Quando se lembra disso? A mensagem de Jesus não foi outra no seu ministério. O reino de Deus e a sua justiça. Amém? Você está aqui comigo? Então a pregação de João Batista foi isso, né? E eu acho interessante que a Bíblia diz em Marcos 1,14, não precisa abrir, eu vou citar para você. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia. Jesus começa seu ministério pregando o Evangelho de Deus, dizendo, gente, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho.
Então, quando a gente olha para o ministério de Jesus, nós vemos um ministério eficiente. Por quê? Ele focou em duas coisas na sua vida, em duas coisas importantes: um reino chamado céu e um conceito chamado justiça. Essa foi a mensagem de Jesus em todo o seu ministério terreno. E qual é a mensagem que Deus te deu como cidadão celestial? Né? Nós precisamos entender isso. Eu acho interessante quando a Bíblia diz que foram para João Batista perguntar: quem é você? Ele poderia dizer que era o Cristo, que eram os profetas, né? A Bíblia diz, né? Mas ele disse: não, eu não sou, eu sou a voz que clama no deserto. Como te lembra disso? Ele sabia quem ele era, ele sabia para onde ele foi chamado para o deserto, e foi chamado para habilitar um povo que andasse no espírito de poder e de Elias, e para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele sabia qual era a sua mensagem, ele sabia que o seu ministério era no deserto. Amém? E a Bíblia diz que toda a Judéia e Jerusalém ia ter com ele, porque ele estava no centro da vontade de Deus. E eu pergunto: qual é a vontade de Deus para a tua vida? Qual é o chamado de Deus? Você precisa entender que além de ser um cidadão, você tem uma missão. Amém? Precisamos entender essas coisas. Então, Jesus tinha apenas uma mensagem: o reino de Deus, né? O reino dos céus e a sua justiça. E Jesus prometeu que aqueles que fizessem dessa busca a sua principal prioridade, teria uma vida plena e bem-sucedida em todas as áreas, né? Então Jesus enfatizava a sua mensagem, né? Sobre o reino de Deus. E eu gosto de perguntar, as pessoas às vezes perguntam: mas como é que é o reino de Deus? Amada, a Bíblia deixa tão claro. O que falta para a gente às vezes é vontade de ler, né? A gente precisa só ser sincero, às vezes, né? Porque a Bíblia chega a dizer, Jesus falando: ao que assemelharemos o reino de Deus? Ele diz: o reino de Deus é assim. Pelo amor de Deus, vai ver como é o reino de Deus, porque essa é a tua realidade. Porque você está nesse reino, esse reino tem uma nova cultura, você não pertence mais ao mundo, você não é mais o gentil, então você não pode andar como eles andam agora. Ok, gente? Tudo certo até aqui? Precisamos entender, e eu penso que esse tipo de mensagem é libertador, foi o que mudou a minha vida. Porque senão eu ia viver dentro da igreja com a mentalidade do mundo. Amém? Tinha dia que eu estava mal, tinha dia que eu vivia como uma onda no mar, né? Vivia altos e baixos, não. Eu não vivo, né, por aquilo que eu estou vendo, por aquilo que eu sinto. Eu vivo pelo que eu creio, pela minha realidade. Amém? Então a Bíblia disse ainda: o reino de Deus é assim. Como é que é o reino de Deus? Como se o homem lançasse semente à terra. O reino de Deus é assim, você precisa entender, essa é a sua realidade. Como se o homem lançasse semente à terra. Nós sabemos que a semente é a palavra de Deus e a terra é o solo do teu coração. Então no reino de Deus, para você colher, o que Deus faz? Ele te dá a semente, que é a palavra dele. Não sei se você sabe, mas você tem um saco de semente. O que está te faltando você pode plantar, daqui a um pouco você já vai colher. Vai falar: mas eu não quero plantar, eu quero chamar o iFood bem rapidinho. Não, no reino de Deus não funciona assim. Gastou 50 anos no mundo, agora quer tirar um dia para resolver a vida no reino de Deus. Você está aqui comigo, gente? O agricultor, de forma natural, vamos trabalhar isso aqui? Então, como é que funciona o agricultor, né? De forma natural. Ele já sabe que a terra tem poder para germinar a semente. E ele também sabe que a semente tem poder em si mesma. Então ele falou assim: cara, eu só preciso da semente. Então ele vai e compra a semente e planta na terra. Ele falou assim: daqui a pouco vai sair, né? Eu não sei se você se lembra, ou você ou o seu filho, eles fizeram uma experiência na escola. Quando se lembra do feijão? Se funcionou para aquele feijão, mas por que não vai funcionar para a tua vida? O reino de Deus é assim. Deus falando: olha, o reino de Deus é assim. Como é que Deus se revela? Por meio da natureza. Amém? Por meio da natureza. O reino de Deus é como se o homem lançasse semente à terra. Deus te dá um saco de semente, te dá uma boca e duas orelhas. Qual é o seu trabalho? Falar o que está escrito. Olha que trabalho. Mas geralmente o que a gente fala: está difícil, eu não consigo, eu não posso, até quando? Você está lançando sementes. Certamente o que o homem plantar, isso ele, morte e vida estão no poder, e aqueles que bem a utiliza, comerá do seu fruto, e se fartará o seu ventre. Como cidadão celestial, você precisa mudar a plantação. Amém? Pastor, acho que o pessoal ficou meio triste.
Mas vocês vão ficar animados daqui a pouquinho, fica em paz. Calma aí, gente. Só estou falando da nossa realidade, a gente tem que se alegrar com a nossa realidade. O problema é quando a gente choca, né, com aquilo que a gente está vivendo. Isso é que é o problema. Não é verdade? Então, a Bíblia diz, não precisa abrir, no verso 30 de Marcos 4, diz o quê? Disse, mas ao que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábolas o apresentaremos? É como um grão de mostarda, né, uma semente, que quando semeada é menor de todas as sementes sobre a terra. Mas depois você sabe o que vai acontecer. Amém, irmãos? Você está aqui comigo? Então Jesus sabia, né, o que ele estava dizendo, né, em Mateus 6,31. O que está escrito em Mateus 6,31? Muita gente conhece. Ele diz assim, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Amado, eu me lembro da pandemia. Lá em Guará, eu acho que aqui não aconteceu não. Na pandemia, eu vi que Jesus estava muito atual nessa mensagem. Falou assim, gente, olha, não se preocupa com o que você vai comer, com o que vai beber. Na pandemia, quando caiu a pandemia, o povo invadiu o mercado. Falou, meu amigo, pode faltar qualquer coisa, mas arroz, feijão, não. E levou e que os outros é que se virem. Jesus falou assim, gente, não é para se preocupar com essas coisas. Mas na nossa cabeça, o que? Ia faltar. Jesus falou assim, planta. A consciência de falta ainda é uma coisa muito forte na vida de algumas pessoas. Não, eu vou levar porque senão vai faltar. Não, amado, ele prometeu que não vai faltar. Deixa eu te dizer, você que está aqui, qual foi o dia que você deixou de comer? Só se estava em jejum. Talvez você não comeu o que queria, mas não deixou de comer nem de beber. Se funcionou até hoje, amado, deixa eu te dizer, vai continuar. Amém? Né, eu olho para os filhos, né? Quando Deus, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, não tem nada a ver com a gente. Mas Ele confiou a gente e nós vamos dar conta de como cuida. Agora, quando Deus envia, Deus já manda o leite no peito. Já manda com provisão. Aí, mas quando vai, não, eu não vou ter filho, porque como é que eu vou sustentar? Ai, tadinho. Quem pensa que é você, é Deus quem vai fazer isso. Né, a gente tem esse sentimento, eu, aleluia, que você, coisa nenhuma. Foi a Jesus quem fez tudo. Só tem que ser humilde e entender isso. Amém, gente? Aleluia, porque o dia que você faltar, Deus vai fazer de outra forma. Amém? Morre cedo para você ver. Vai vir outro, né? Vai continuar comida, bebida, vai ter que continuar. Então é melhor você ficar bem. Porque qual é a doença do século é que estão dizendo, né? Crise de ansiedade, né? Depressão, crise do pânico. O que é isso? Tudo coisa de pensar errado. Em vez de ficar com o reino de Deus, fica cultivando o reino das trevas. Essa não é a sua realidade, você precisa entender. Amém, gente? Eu creio que Deus está pegando algumas pessoas aqui, mas está trazendo para o lugar certo. Então a Bíblia diz, né, no 32, né, assim, porque é os gentios que se preocupam com essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas elas. Olha o que ele diz, buscai, está no imperativo, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão, não precisa nem de fé, vai ser acrescentado. Quando você faz do reino de Deus a sua principal busca, a Bíblia diz que todas as coisas vos serão. Ô irmão, por favor, só dá um glória a Deus aí de vez em quando. É porque está escrito, é verdade, eu te prometo, foi Jesus a quem disse essas coisas aqui. Amém? Quando a gente olha para Mateus 13, não precisa abrir, né? Eu gosto de ficar perguntando, né? Quanto é que custa o reino de Deus? Às vezes a gente não pensa sobre isso, né? E tem alguns textos que eu acho muito interessante, né? Olha só que interessante, deixa eu ler esse texto aqui para você, né? Mateus 13:44 diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, escondido no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, né? E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Eu digo, quanto que vale o reino de Deus? Tudo o que você tem. Esse camarada aqui, quando ele encontra o reino de Deus, ele falou assim, meu Pai eterno, eu não posso levar de qualquer forma, então ele esconde, vai lá, pega tudo que ele tem, e depois volta. Quanto é que vale o reino de Deus? Tudo o que você tem. Quer que eu te dou outra prova disso? Não é porque a gente acha que a gente é que resolve a vida, né? Então, quer ver uma coisa aqui, ó? Mateus 13:45 diz assim, ó: o reino dos céus é também semelhante
Há um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O contexto é o reino dos céus. Agora Jesus ele já dá a dica, gente: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas que ele sabe que você precisa, ele diz: olha, eu já sei. Agora eu preciso que você entenda qual é o princípio no reino de Deus. É assim. No reino de Deus não é você se acabando para ter as coisas. Não é maravilhoso entender isso, gente? Por favor. Amém? Porque essa igreja está exatamente nessa etapa de coisas grandes, de milagres sobrenaturais, porque vocês entenderam isso. Essa liderança entendeu isso. Amado, ninguém faz um trabalho como está sendo feito sem entender os princípios do reino. Eu não estou pregando algo novo, eu só estou anunciando a próxima estação. Estação de crescimento e de aumento, de uma forma sobrenatural, que está sobre essa igreja. Só estou lembrando você do que você já sabe. Amém? Então eu gosto de entender essas coisas, amado. Eu gosto de entender a importância disso. Ele diz: buscai antes de tudo, Lucas 12:31, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas, Colossenses 3:1, o pastor citou também isso. Ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo. Quantos nasceram de novo aqui? A Bíblia diz que quem nasceu de novo tem uma cultura. Qual que é? Buscai as coisas lá do alto. Você não está preocupado com as coisas aqui da terra. O valor que você dá é para as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E ele diz também que essas pessoas, eles não só buscam as coisas lá do alto, mas ele pensa nas coisas lá do alto. Quando ele acorda pela manhã, ele acorda inspirado pelo céu. Ele não acorda pensando em conta. Gente, vocês estão ficando muito quietos. E são coisas que a gente está na Bíblia aí, bem claro. A Bíblia diz: se você nasceu de novo, se você é um cidadão celestial, a cultura agora é buscar as coisas lá do alto. Você troca a posse, porque qual é a cultura do mundo? Posse. Tem que ter. Mas você lembra o que aconteceu com aquele jovem rico, né? Não é verdade? Então você tem que trocar a posse pelo acesso. Porque agora você foi chamado para governar, você não precisa de dinheiro. Fé. Como é que funciona? Como é que agrada a Deus? É com um pacote de dinheiro? Não, fé. Sem fé é impossível. E a Bíblia diz que é necessário, olha a palavra necessário, que aqueles que se aproximam de Deus, da palavra, quantos creem que Deus existe? Amém. Mas você precisa crer em outra coisa também, que Ele se torna o quê? O presenteador daqueles que... O que você veio fazer aqui hoje à noite? Qual é a promessa que você carrega enquanto está aqui? Que você não vai sair da mesma forma que entrou. O reino de Deus funciona assim. Deixa eu te encorajar, você não vai sair da mesma forma que entrou. Está escrito. Contas estão sendo pagas enquanto você está aqui. Anjos estão trabalhando agora mesmo, porque eles ouvem a voz da palavra. Tem milagres extraordinários. Os dons de curar estão em manifestação aqui. Oh, aleluia. De repente você vai receber uma mensagem. Hoje de manhã eu estava pregando, e eu trouxe uma palavra para a igreja semana passada. Eu falei: vai ter gente que vai dormir e não vai conseguir fazer nada antes de falar com você. E aí uma das nossas ovelhas lá foi para o trabalho. Quando ela chegou lá, o dono da empresa procurou ela, falou assim: menina, essa noite eu sonhei com você. E ela lembrou do que eu falei. Ele falou assim: eu preciso fazer alguma coisa por você. Eu quero que você entenda que você é muito importante para a empresa. E me veio no meu coração aumentar o teu salário e perguntar o que você acha interessante. Deixa eu te dizer, isso está em manifestação aqui. Porque é a palavra de Deus. Sabe, amado, eu tenho pregado sobre transferência de riqueza. Tem um texto em Eclesiastes capítulo 2, o verso 24. Eu vou citar, mas parece que quando eu falo não está escrito. Então, não sei se vocês colocam aqui. Mas a Bíblia diz assim, Eclesiastes 2, 24, Deixa eu só processar os dados aqui. Cadê? Assim, ó. Nada
há melhor para o homem. Quem está escrevendo esse texto é Salomão. No final da sua vida, depois de viver tudo que ele viveu, ele resumiu a vida dele dizendo assim, olha, nada há melhor para o homem, eu descobri, do que comer, beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Mas sabe o que eu descobri? Que isso vem da mão de Deus, isso não vem do seu trabalho. O texto continua dizendo assim, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá dinheiro? Não. Ele dá o quê? Sabedoria, conhecimento e prazer para todo mundo? Não. Para quem? Ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador ou ao homem sem aliança, esse recebe o quê? Trabalho. Para juntar e amontoar e depositar na conta de quem? Daquele que agrada a Deus. Uau! Quando a gente tem a mentalidade do mundo, a gente acha estranho. Gente, como alguém vai trabalhar para depositar na minha conta? Deixa eu te dizer, o que eles estão usando não é seu, não é deles. Porque Deus é o Deus do ouro e da prata. E os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Estão usando o que é teu, vai ter que devolver. Está chegando um tempo, amado, de transferência de riquezas sobre a sua vida. Você recebe se quiser, mas se não quiser, manda para cá. Manda para cá, porque o que precisa ser feito vai precisar de muito dinheiro, e Deus não tem problema com dinheiro. Ele dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Aleluia! Eu troquei a posse pelo acesso. Eu descobri que quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro, porque não faz do reino de Deus a sua principal prioridade. Não vem não, está escrito: buscai pois, hein? Mas a gente se acaba queimando os miolos. Aí quando chega a 50, 60 anos, depois de se acabar todo empenado, aleluia, agora eu quero a minha aposentadoria. Você está amarrado, irmão. Eu quero viver bem, quero depender do governo não. Sou um cidadão celestial, irmão. A bênção do Senhor está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Precisa mudar a maneira de pensar. Sabe qual é a diferença de alguns, amado? Alguns envelhecem e o destino dele é o cemitério. Agora outros decidem agradar a Deus e faz do reino de Deus a sua principal busca. E ele tem uma mentalidade de céu, ele sabe, rapaz, daqui é para melhor. Eu não estou envelhecendo para ir para o cemitério, irmãos. Se Jesus não voltar, eu vou fazer um estrago. Ai, ai. Nós vamos fazer um evento lá no estádio em Guaratinguetá. Por favor, se alegra aí, por favor. Isso. Vamos saquear o inferno. Eu falei que na passagem de som, o povo vai só por causa de curiosidade. Porque na passagem de som, no bumbo, vai estremecer aquela cidade. Vai assim, bum. Os caras falam, que foi isso? Na hora que eles caem para dentro, já era. Aí você ensina para ele que é um cidadão celestial. Ele falou, você está brincando? Sério que eu não preciso mais ter problema com dinheiro? É, Jesus pagou essa conta. Ah, você está brincando. Eu falei, é só os crentes que não acreditam. Mas você eu sei que crê. Nada há melhor para o homem. Olha o que Salomão disse, gente. Do que comer, beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Ele falou assim, rapaz, mas eu descobri que isso não vem do meu trabalho, vem de Deus. Porque separado deste de Deus, quem é que pode comer, quem é que pode alegrar-se? Porque Deus não dá dinheiro, Deus dá sabedoria.
E a Bíblia diz que Deus dá liberalmente para quem lhe pede e nada lhe impropera. A gente está correndo atrás de dinheiro e Deus disse, não gente, no reino de Deus não é assim. Vocês precisam entender, acaba com esse negócio de dinheiro. Dinheiro é semente no reino de Deus. Para de correr atrás dele. Se você segurar, ele não vai dar. Você tem que plantar no reino de Deus. É como se o homem lançasse semente à terra. Mas se eu dar, vai faltar? Não, olha para o agricultor. Seu pai é agricultor. Lê João 15. Jesus falando, meu pai é agricultor. Deus não trabalha com dinheiro, trabalha com sementes. Mas se eu der vai faltar? Não, se você comer é que vai faltar. Porque a semente quando você come acabou. Agora plantada ela vai produzir. Gente, eu não preguei a mensagem. Gente, deixa eu só dizer um negócio para vocês. Eu fiquei até meio bobo agora. O que eu ia falar mesmo? Deixa eu molhar as palavras. Que eu estou falando da tua realidade, gente. E coisas que a gente já sabe. Que você é abençoado, que você está muito acima. Que a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Que você é abençoado com toda a sorte de bênção. Que só vai melhorar. Mas muitos de nós faz o que Jesus disse para não fazer. Não vos entregueis às inquietações. E como é que se entrega? Dizendo que comeremos, que beberemos, como é que pagaremos. Como é que vai ser amanhã? Não, deixa a Gal Costa cantar, deixa ela cantar. Você não tem que ficar, como será? Não, para gente, isso não é da sua conta. Amém? Então hoje à noite, a noite termina, se você está aqui comigo, 11h59 ainda é hoje, certo? Então 11h59 ainda tem graça disponível. Um dia pode começar como qualquer um outro, mas não precisa terminar da mesma forma. Eu quero te dizer, um dia José estava na prisão, mas naquele mesmo dia, no final da tarde, ele estava no topo da nação. Uma palavra pode mudar a sua vida. Deus está liberando coisas aqui para você pegar. Você é um cidadão celestial. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. A bênção do Senhor está sobre os seus filhos. Quantos lembram, amado? Alguém do teclado? Isso, sobe mesmo. É só para eles acharem que não dá tempo. Estou brincando, eu vou terminar. Eu sei o que é isso. O que eu quero que você entenda é de Salmos 23, todo mundo conhece. O que a Bíblia diz? O último versículo. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Ai. Aleluia! Meu Deus! Eu acordo pela manhã, ela está lá fresquinha, a graça, a bondade, a misericórdia, a bênção, porque eu sou um cidadão celestial. Yeah! Por isso não vai faltar, irmão, vai sobrar. Esse vai ser o melhor ano da sua vida. Melhor ano da sua vida. Uma década de poder. Aleluia! Aleluia! Será bem maior. Será bem maior. Será bem maior. Bem maior. Aleluia! Um dia eu volto para terminar. Como não se empolgar com essas verdades? Por isso que eu estou aqui para celebrar, amado. Eu vim celebrar. Quando eu entendo essas verdades aqui, meu Deus do céu, eu acordo pela manhã inspirado. Uau, vai ser hoje. Ah, tem coisas acontecendo hoje. Deus faz além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Sabe, amado, quando Deus pensou, como o seu pai é exagerado. Quando Ele pensou em você tomar um banho, em você se refrescar, Ele colocou o mar de Ubatuba, só para você dar uma... Olha só que exagero. Não é verdade? Ah, meu filho acordou. E aí ele falou assim, rapaz, as bênçãos.
tudo operando no reino do Espírito. Sabe, amado, pode ser que você chegou aqui hoje, sabe, mesmo para esse tempo de 10 anos de comemoração dessa igreja, talvez desanimado com algumas coisas que ainda não estavam funcionando. Mas eu vim de Guaratinguetá como uma voz de Deus para a sua vida, para dizer que isso está mudando hoje. Sua família, suas finanças, seu ministério não será mais o mesmo. Você pode ficar em pé, por favor? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Oh, nós estabelecemos o teu reino, Pai. Pai, nós entendemos aquilo que a tua palavra diz, que o reino de Deus, ele não vem com visível aparência. E os discípulos perguntaram: aonde está o reino de Deus? E Jesus disse: o problema é que vocês estão querendo ver. Agora não é assim mais que acontece, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz: do que é formado o reino de Deus? O reino de Deus é formado de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que você precisa está dentro, não está fora. No reino de Deus, você não busca fora, você busca dentro. E a Bíblia diz que aqueles que deste modo servem a Cristo se torna agradável a Deus. Amém? E que modo é esse? Justiça, paz e alegria. Quer saber quando você está andando no reino de Deus? Quando você está em paz. Quer saber quando você está andando no reino de Deus? Quando você está em alegria. Quando você entende justiça. A mão do Senhor está sobre você. Amém, irmãos? É tão importante entender isso. Quando a gente olha para essas coisas, amado, cada vez fica mais claro para mim. A Bíblia diz como é que funciona o reino de Deus. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Você não precisa saber como é o processo, você só precisa descansar no processo, de que o que Deus disse é a verdade. Amém, irmãos? Deixa eu te encorajar. Além de você ser um cidadão celestial, a Bíblia diz em Efésios 1:21 que você está muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Sabe, amado, quando a gente olha para a velha aliança, você vai ver Deus dando direções para o povo fazer umas coisas loucas no Velho Testamento mesmo. Quando Deus usa Josué para levar o povo para Canaã, para a terra prometida, né? A Bíblia diz que Deus dá algumas orientações para eles quando eles chegam diante de Jericó. Porque deserto, né? O deserto é o caminho de passagem, não é um caminho de moradia. Essa situação não vai continuar na sua vida. Mas o que acontece? O deserto é a saída do Egito, da servidão, mas é a porta de entrada para Canaã. Só que Jericó está lá em pé, aquela parede que parece sempre se levanta quando você vai dar um passo. Sabe aquela área que você sempre fala assim, dessa vez, e aí parece que se levanta de novo. Sabe qual foi a orientação que Deus deu para aquele povo durante 7 dias? Eles rodeassem aquela cidade, mas no último dia mais 7. E no final Josué: Senhor, pelo amor de Deus, o povo está querendo me matar aí. Que negócio é esse? E aí Deus dá uma direção mais louca ainda. Sabe o que Deus diz? Diga ao povo que grite. Sabe, amados, tem que chegar a hora de você dar um grito de liberdade, o grito da fé. No 3 nós vamos dar um grito aqui, que vai haver uma explosão da glória de Deus e do reino dos céus aqui. E coisas vão acontecer. Deus vai liberar coisas sobre a vida de vocês aqui. Amém? No 3 vocês vão dizer: chega! E vai dizer: esse é o melhor ano da minha vida. Os céus precisam ouvir isso. E aí o grupo de louvor vem. Amém? Vamos lá. 1. Lembra que você é um cidadão celestial, que você é abençoado, que a mão do Senhor está sobre você. 2. Lembra? Deus está inaugurando uma nova estação, uma estação de maior graça. E nessa estação, deixa eu te dizer, o que te parou o ano passado não vai te parar esse ano. 2,5, eu quero que você se prepare e encha aí o teu pulmão. Lembra o que você vai dizer? Chega, você vai dizer para o diabo: chega. E você vai dizer: entrei numa nova estação. E depois você vai dar glória a Deus misturado com aleluia. Você vai fazer alguma coisa aí. Amém, irmãos? Vamos lá, enche o peito aí. 3.
veio algo aqui. Amós capítulo 9 e verso 13, na versão A Mensagem diz assim: é o decreto do Eterno. Fala assim comigo: é o decreto do Eterno. A Bíblia diz, e não vai demorar muito tempo. Ele diz que sua cabeça vai girar, para onde você olhar vai ser bênção. E lá no final, sabe o que ele diz? Vou consertar tudo de novo. Vou consertar tudo de novo. Tudo de novo. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Som. Ei. Ei. Irmão, sabe o que eu me lembrei aqui? Eu me lembro, eu trabalhei na noite, eu fui DJ. Fui DJ. Trabalhei 8 anos na noite. Lá em 1900 e quanto, Sandra? 89, por aí. 8 anos na noite. Eu conduzia 5.000 pessoas para dançar. E sabe, a gente começava o baile na quinta, terminava no domingo. E o povo, a gente tinha que expulsar o povo da igreja. Da igreja não, do baile. Sabe, deixa eu te encorajar para algo. Quando Deus libera esse tipo de atmosfera, você tem que dar uma resposta. Porque fé exige um comportamento. E a questão não é se você vai correr, se você vai pular, se você vai gritar. É porque fé, a primeira coisa que ela move é a sua boca.
Se fé não move a sua boca, não move Deus.